Olá! E se os maiores segredos para uma liderança de sucesso hoje em dia não estivessem num livro de gestão novinho em folha, mas sim numa crítica de 2000 anos, lá do Evangelho de Lucas? Parece surpreendente, né? Pois é exatamente isso que a gente vai explorar hoje. Como essa sabedoria antiga pode de fato transformar a gestão moderna. Vamos começar com essa pergunta que vai direto ao ponto. Quantas vezes a gente vê uma empresa projetando uma imagem fantástica de inovação e cuidado com as pessoas, mas a realidade interna é, bem, o completo oposto? Essa desconexão entre o que se fala e o que se faz é um problema antigo, mas com consequências muito modernas. A raiz do nosso diagnóstico vem de Lucas capítulo 11. Nesse texto, Jesus confronta os líderes religiosos da época. E o interessante é que não era por falhas externas, visíveis, mas por uma hipocrisia interna profunda. Uma obsessão com a aparência, enquanto a justiça e a integridade eram deixadas de lado. Os paralelos com o mundo corporativo de hoje são, honestamente, impressionantes. O ponto central da crítica de Jesus era justamente a aparência, a fachada. Ele condenava os líderes que se preocupavam em limpar o copo por fora, enquanto por dentro ele continuava sujo. Trazendo isso para o mundo corporativo, a tradução é direta, né? Uma empresa pode ter um código de ética impecável na parede, mas operar no dia a dia com uma cultura de desonestidade. E esse abismo entre a imagem e a realidade, ele é perigoso. Isso nos leva à primeira grande metáfora, a síndrome do túmulo do profeta. Jesus criticou os líderes que construíam belos monumentos para os profetas que seus antepassados tinham matado. No contexto de uma empresa, o que é isso? É aquela organização que vive celebrando seus fundadores lendários, suas histórias de garagem, mas que hoje ativamente desestimula ou até pune os funcionários que carregam esse mesmo espírito inovador e questionador. É irônico, não é? Ok, se esse é o diagnóstico, qual é a cura? O primeiro princípio para começar essa cura é o que a gente pode chamar de autenticidade radical. Uma cultura forte não nasce de discursos bonitos ou de valores impressos um cartaz na parede. De jeito nenhum. Ela é forjada na coerência do dia a dia, naquilo que a liderança prega e, principalmente, naquilo que ela pratica. A verdadeira integridade não está no papel, está nas pequenas e grandes decisões de todos os dias. Mas só autenticidade não basta. O segundo princípio vai além. Um líder eficaz não é apenas íntegro, mas ele também liberta o potencial dos outros. O foco dele é em empoderar e não em controlar. Essa citação é uau, ela é muito poderosa. Jesus está condenando os especialistas que tinham o conhecimento, a tal da chave, mas em vez de abrir a porta para os outros, eles trancaram. E pior, bloquearam o caminho para si mesmos e para todo mundo. É uma metáfora perfeita para um tipo de má gestão que a gente vê por aí o tempo todo. No ambiente de trabalho de hoje, essa chave é a informação que não é compartilhada, é a autonomia que é negada, é o poder que fica centralizado lá no topo. Líderes que retêm essas chaves, o que eles fazem? Eles criam gargalos, geram uma frustração enorme e, no fim das contas, sufocam todo o potencial de suas equipes. A alternativa é a liderança que liberta. Em vez de trancar a porta, o verdadeiro líder entrega as chaves. Ele compartilha informações abertamente, ele confia na sua equipe com autonomia de verdade, garante que todo mundo tem as ferramentas certas para ter sucesso e, o mais importante, ele usa a sua posição para criar oportunidades para os outros. Porque o sucesso nunca é individual, ele é sempre coletivo. Agora vamos mudar um pouco o foco para as consequências, porque esses estilos de liderança não acontecem ao vácuo. O texto nos ensina que existe uma lei, quase que uma lei da natureza, de responsabilidade e justiça em ação. O texto diz que Deus envia profetas e apóstolos para alertar sobre a injustiça. E no mundo dos negócios, quem são eles? Bem, o profeta pode ser aquele funcionário corajoso que aponta uma falha ética, pode ser um auditor que expõe uma fraude, ou pode ser até um concorrente que revela uma maneira mais justa de fazer as coisas. Essas vozes, elas são avisos. A mensagem aqui é claríssima. Ações antiéticas, opressão, isso não é um atalho para o sucesso, é uma dívida que vai se acumulando. E mais cedo ou mais tarde, essa conta chega. Pode ser na forma de uma crise interna, na perda de talentos, num escândalo público. De um jeito ou de outro, a justiça sempre encontra um caminho para prevalecer. Então, a gente explorou o diagnóstico e os princípios. Agora, como é que podemos resumir tudo isso numa fórmula que seja clara e fácil de lembrar para o sucesso? A essência de toda essa sabedoria antiga se resume a isso aqui. Integridade autêntica, onde as palavras e as ações são uma coisa só, combinada com uma justiça ativa.
que usa o poder para libertar e não para oprimir. Essa é a base de uma liderança que não apenas alcança o sucesso, mas que o sustenta a longo prazo. E para a gente encerrar, fica aqui uma pergunta de mentoria para reflexão. Que informação, que autonomia, ferramenta ou oportunidade está nas mãos de quem lidera e que poderia destravar o potencial de outra pessoa na equipe? Às vezes, compartilhar essa chave pode ser o ato de liderança mais poderoso que se pode fazer. Se esta nossa análise trouxe algum valor, curta e compartilhe. Vamos ajudar a espalhar esses princípios de uma liderança mais justa e mais autêntica. Muito obrigado pela atenção. Um oferecimento Máximo Brasil Manutenção. Excelência em manutenção. Segurança e qualidade do início ao fim. Obras, reformas e segurança do trabalho.